Boa tarde a todos e a paz do Senhor aos cristãos, aos irmãos que podem me ouvir nessa gravação. Na gravação passada que eu fiz tinha um barulho atrás, ali, meus filhos estavam se pegando ali. Mas eu tenho 4 filhos, né? E eu tenho um filho, eu tenho um de 22 anos e eu tenho um de 13 e 2 de 10. Então vocês devem imaginar como é a bagunça aqui em casa. Mas eles estão todos bem, todos vivos, tudo certinho com eles, né? Quem tem filhos da idade desses meus aí sabe como é que é. Então, nem que eu não quis editar, quis deixar como estava mesmo, porque eu não sou muito bom para ficar editando vídeo. Então, deixei como está mesmo. Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o preço da sabedoria. O preço que Adão pagou pelo conhecimento. Adão teve que pagar um preço pelo conhecimento. E eu sempre gosto de assistir um programa que tem na televisão que é chamado Grandes Construções. E ali eles eles mostram os documentários como é feita as grandes construções, os grandes navios, os grandes prédios, os grandes aviões, né? Aqueles Airbus, aqueles aviões de 400 passageiros. Inclusive eu nunca voei de avião. Provavelmente não vou voar, porque parece que quando eu for voar, o bicho vai cair. Então eu não tenho coragem de andar de avião. Mas é totalmente seguro, né? É um dos meios de transporte mais seguros que existe. E eu estava olhando esse tipo essa semana, até assisti um programa desse. E como é incrível, né? Aqueles engenheiros ali trabalhando naquelas construções, e a cada momento que eles vão avançando nos seus projetos, vão aparecendo dificuldades, e os engenheiros vão achando um jeito e o prédio vai se erguendo, da fundação até, né, existe prédio de até 600, 700 metros de altura, né? Essas grandes construções, né? Elas são documentadas, né? Como foram feitas. E a gente fica assim impressionado, né, com os engenheiros que constroem aquilo, os arquitetos. Mas eu estava pensando, porque o que acontece? É um preço que tem que se pagar para chegar ali. O engenheiro estuda muito tempo, né, para chegar a fazer um prédio daquele, para projetar um prédio daquele. Mas eu estava vendo, fazendo algumas verificações, mas na verdade o engenheiro já pega pronto. Ele trabalha em cima de alguma coisa, ele aprende, né? Lógico, ele faz uma faculdade, ele aprende e ele trabalha em cima de algo que já existe. Porque quando ele elabora aqueles projetos, né, ele usa fórmulas, né, que foram feitas há 2.500 anos. Quer dizer, um cara, há 2.500 anos ali, ele elaborou uma fórmula que é usada hoje para construir um prédio, né? O mais famoso aí, existem muitos grandes matemáticos, físicos, né? Einstein, Thomas Edison, esse pessoal aí, Pitágoras, né? Pitágoras, a gente estudou na escola sobre o teorema de Pitágoras, né? Não sei como faz, não tenho nem ideia de como resolver aquilo. Porém, quando o engenheiro pega, não que ele não tenha, não que não tenha valor o trabalho dele. Sem isso, não tem como construir um prédio sem um engenheiro para calcular todas aquelas vigas e colunas, né, tamanho, quantidade de ferro, precisa dele. Mas o interessante é que ele está usando alguma coisa que foi feita há 2.500 anos por alguém. Quer dizer, o mais difícil
alguém fez 2.500 anos atrás. Ele só está colocando os números naquela fórmula. Ele constrói um prédio maravilhoso. Mas isso é o preço do conhecimento. O conhecimento tem um preço. Eu vejo às vezes as pessoas, como a gente é cristão, nós vemos pregadores pregando como se fossem Jesus Cristo. Não, mas para que ele pudesse pregar sobre Jesus Cristo, né? A maioria são, graças a Deus, são humildes e não se enquadram nisso. Mas para uma pessoa pregue sobre Cristo, Cristo teve que morrer, né? E muitos, eles se consideram Jesus Cristo, na maneira de pregar. Na entonação da voz, ali eles parece que eles se incorporam Jesus Cristo, mas não, nós estamos fazendo apenas aqui, nós estamos fazendo apenas o que já foi feito. Jesus morreu na cruz e nós pregamos o Evangelho. Nós levamos a boa nova às pessoas, aqueles que aceitarem, né, por livre e espontânea vontade, não é por força, não é por violência, não. Ele mesmo disse, né, por livre e espontânea vontade. Mas o homem, ele é assim desde Adão. Deus criou o homem e o homem ele está do mesmo jeito, desde Adão. Como eu mesmo. Hoje o homem ele é bem mais civilizado, né? Se a gente for ver o homem de 2.000 anos atrás e o homem de hoje, ele é bem mais civilizado. Precisa ter mais civilidade ainda. Mas, se você tem uma ideia, as pessoas há 130 anos existiam escravos ainda. Há pouco tempo, né? E a escravidão não é uma coisa de agora, né? O povo de Israel ficou 400 anos cativo, né? No Egito. E quando Deus faz o homem, interessante que ele coloca o homem no jardim. E ele faz o jardim e coloca o homem para uma função, que é lavrar a terra, né? E as pessoas acham que não. Eu acho que, poxa, nós estamos aí trabalhando aí porque Adão ele desobedeceu a Deus, né? Não. Quando o trabalho já é desde o tempo em que ele colocou o homem no jardim. Ele diz, vou colocar o homem aqui para que ele lave a terra. Então não adianta essa teoria de nós temos que trabalhar por causa de Adão, pode cair por terra, né? Não tem sentido. Mas porém, Deus ele coloca no jardim duas árvores, no meio do jardim. Uma árvore da vida, né? A outra árvore do bem e do conhecimento. E ele disse para Adão, olha, não coma de todas as árvores que você avistar no jardim, coma de todas, mas desta você não come. A árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, você não come, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Mas daí nós colocamos a culpa totalmente na serpente, que tipifica o diabo, né? Não tenha dúvidas nenhuma de que o pecado que provocou a queda do homem foi a desobediência a Deus. Não tenha dúvida disso. É isso mesmo que aconteceu. Mas podemos formular coisas em cima disso. Nós podemos brincar, trabalhar com ideias em cima disso. Quando a Bíblia diz que ninguém será julgado por aquilo que não conhece. Ninguém. Partindo disso, nós falamos que as pessoas que não conhecem a Cristo, o tempo da ignorância, né, não leva em conta. Deus não leva em conta o tempo da ignorância da pessoa. E a gente que é cristão compartilha dessa ideia, né?
que não conhecia Cristo, então ele não vai pagar por aquilo que convence. Mas Adão não era ignorante acerca da árvore da vida. Deus disse a ele, olha, coma de todas, mas da árvore do conhecimento não coma. Mas o que é o diabo? Qual que é a ação do diabo nessa história toda? O diabo convenceu Eva, não tinha o que fazer. Acho que ele ficava batendo papo com a serpente. E ela convenceu a Eva a comer o fruto. Né? Se não fosse o diabo, a serpente, então, talvez o homem não teria pecado. Mas a Eva convenceu, através do quê? Curiosidade. Ele sabia o que aconteceria se ele comesse. Ele sabia o que continha a árvore. Mas através da curiosidade, o diabo fez com que Eva comesse a maçã. A maçã ou a fruta que a gente imaginar, né? Mas Adão não era totalmente ignorante. Quando o que aconteceu ali foi que um colocou a culpa no outro, né? Eva colocou a culpa na serpente, daí Adão coloca a culpa na mulher. Um vai colocando a culpa no outro. Isso que aconteceu. E Adão, ele pagou um preço. Porque ele podia ter comido a árvore da vida eterna. Mas a curiosidade do ser humano, a busca pelo saber, fez com que Adão desobedecesse a Deus e comesse da árvore do conhecimento, a árvore que mostrou a ele a ciência, né? Mostrou o bem, mostrou o mal, o conhecimento. Ele pagou um preço por isso. Ele escolheu entre a vida eterna, né, e o conhecimento. A Bíblia é clara, se a gente ler lá, você vai ver. Ele tinha a opção de escolher entre ser... opção não, né? Porque ele disse que não coma da árvore do conhecimento, do bem, do mal, da ciência. E quando ele comeu, abriu-se os seus olhos. E Adão pecou. E por isso Deus expulsou eles do jardim. E a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você pode ser liberto em todas as áreas. Há muitas pessoas hoje ainda que são presas ainda, porque realmente não conhecem as Escrituras. Antigamente se dizia que não podia ler a Bíblia, né, há 500 anos atrás, 600 anos atrás, porque você ficava louco. Não leia porque você vai ficar louco, né? E não, mas também nem tinha Bíblia, porque a acessibilidade da Bíblia para as pessoas, não tinha como. Lá eram enrolos, né? Não tinha como as pessoas terem a Bíblia em casa. Então as pessoas não tinham acesso, elas acreditavam no que as outras falavam, no que os padres falavam, né? E as regras iam ditando regras na sociedade. Mas hoje em dia não é muito diferente, porque a gente tem acesso à Bíblia. Só que a maioria também não... Pelo que a gente vê, assim, pela maneira com que o Evangelho é pregado, né? Na verdade, o Evangelho virou um negócio hoje em dia, né? A ser explorado, né? E as pessoas só exploram porque dá dinheiro. Se não desse dinheiro, ninguém estava explorando o Evangelho. Quer um exemplo? Se você é um pedreiro, por exemplo, você explora o ramo da construção civil. A partir do momento em que aquilo ali não te dá dinheiro mais, você não vai explorar. O Evangelho está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. As pessoas estão usando para exploração. E elas estão pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Uma igreja prega a prosperidade, porque é uma parcela da população quer a prosperidade. Outra prega curas, outra prega, sei lá, tantos tipos. São mais de 30 mil pregando, são mais de 30 mil denominações
pregando a Bíblia de uma maneira diferente, né? Agora, a gente tem a gente tem como saber quem é certo, quem é simplesmente lendo a Bíblia, né? A Bíblia por si só é um livro muito bom, porque ela é um livro que, para nossa vida, a Bíblia é um livro muito bom, porque a Bíblia ela uma sucessão de experiências que deram certo na humanidade e que deram errado. Então ela pode ajudar a tua vida material, por exemplo. Né? Porque você pode usar o exemplo, assim como as pessoas usam, né, o exemplo de Pitágoras, que há 2.500 anos atrás construiu a fórmula do Teorema de Pitágoras, eles usam hoje na construção civil. A Bíblia também tem um monte de exemplos que a gente pode seguir para melhorar a nossa vida. A Bíblia tem romance, né? Cantares de Salomão. A Bíblia tem guerras, tem homicídio, Caim, né? Matou Abel. A família mais perfeita da Bíblia, né? Criada por Deus. E mesmo assim, né? Já teve um assassino, um homicida, né? Uma mulher que comeu a fruta lá e nós perdemos a oportunidade de sermos eternos. Então a Bíblia tem tudo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia é a verdade. Qualquer coisa que estiver fora da Bíblia, não pode. As pessoas ficam até com medo, né, de questionar autoridades, eclesiásticas mais renomadas de nome, porque elas acham que aquela pessoa, porque não tem que ficar com medo, porque na verdade aquela pessoa ali não é igual eu e você. Ela está pregando a história de alguém que morreu por nós. Não é a pessoa que morreu. Parece que se você questionar ela, você vai estar pecando. Não está pecando. Até é bom que a pessoa questione. Eu, por exemplo, gosto de pessoas que me questionam. Porque dá valor a mim. Quando você questiona alguém, você discute com alguém, você dá valor a essa pessoa. Ao contrário, quando você ignora ela, você faz de conta que ela não existe. Aí é pior. Mas beleza? Esse assunto por hoje é só o mesmo que eu quero falar. Semana que vem eu gravo mais um vídeo pra nós aí, beleza?